Olá, está no ar o programa da TV Surdo. As mudanças climáticas são um fenômeno cada vez mais frequente e as suas consequências podem ser sentidas a curto e longo prazo. De certo, já se deparou com crateras que surgem nas ruas um pouco depois de uma intensa chuva, pois não? Este fenômeno chama-se erosão pluvial. Se a chuva cair mais de uma vez no mesmo espaço, poderá causar erosão permanente, arrastando e destruindo residências, tornando as ruas intransitáveis, sobretudo para as pessoas com mobilidade condicionada. Acompanhe o depoimento de moradores de Buane que expõem a sua preocupação sobre o assunto. No âmbito do projeto Recado, a TV Surdo visitou a comunidade do distrito de Buane para ouvir deles sobre o que pensam sobre o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas com deficiência. Um dos principais problemas que surgiu depois de a chuva parar foi a erosão, pois as águas das chuvas arrastaram muita terra e surgiram várias crateras. Se locomover tornou-se um grande desafio, sobretudo para as pessoas com deficiência físico-motora. Estou aqui no bairro 1 agora, na verdade, por questões mesmo da erosão. Este bairro é um bairro com zonas muito com problemas de erosão mesmo. Não é fácil para sair de casa, para a vila, para a escola, para qualquer local, né, que eu quiser me deslocar, porque a erosão está demais nessa zona. Loko kunimvula yahlupheka makastrado astrado swikhele ntamu na conseguir. Aqui no bairro sofremos bastante. As ruas estão todas cheias de buracos e torna-se difícil para uma viatura circular. As crianças com deficiência nós carregamos no colo para lhes levar à escola. Entrada zakuweni astrado xilungile xiwonikele ntamu swikhele. Questionamos a comunidade de pessoas com deficiência sobre o que tem feito para conter os efeitos da erosão. Eles disseram-nos que têm procurado soluções locais. A população, em termos de não ter condições, tenta a maneira de como arranjar sacos, pôr areia ali, depois começar a montar ali dentro da estrada, mas nem mesmo assim não ajuda porque a velocidade do volume de água é muito maior. Não tem sido fácil, porque pronto, quando é tempo chuvoso, não há como impedir, porque essa zona é uma zona muito baixa e que todas as águas que vêm de lá de cima descem, passam daqui mesmo. Mesmo os que estão próximos mesmo de onde passa a água, as casas estão mesmo em risco de poder desabar um dia. Os problemas já foram reportados às autoridades locais e a comunidade de pessoas com deficiência estão expectantes e aguardam soluções inteligentes. Outra coisa que tem dificultado, se calhar, ao governo para poder ajudar é porque os próprios moradores do bairro às vezes constroem casas onde é caminho de água, então não tem ruas. Posso dizer que esse bairro não está bem parcelado aonde nós estamos agora em relação a outros quarteirões. O governo que nos ajudasse um apoio de via de acesso para a deficiência nossa, não sofrer muito na circulação. Por exemplo, nós que andamos com prótese e de carinhas também, há um problema muito maior para circular numas becos. Depois de Buane, a TV Surdo escalou o distrito da Manhissa para ouvir dos populares daquele ponto do país acerca dos desafios enfrentados durante a época chuvosa.
Atravessadas pelo rio Incumate, as zonas ribeirinhas têm sido preferência dos agricultores. Apesar de bastante produtivas, estas terras são suscetíveis a inundações. Em abril último, por exemplo, diversas culturas ficaram submersas e tudo se foi com a fúria das águas. Os efeitos do fenômeno El Niño na província de Maputo foram intensos. No distrito da Manhissa, por exemplo, extensas áreas agrícolas ficaram alagadas, fato que resultou na perda de diversas culturas agrícolas. Por conta das fúrias das águas, intensas áreas agrícolas foram perdidas. Eu sou da machamba que é cheia de água. A machamba estava toda cheia de água e não tive como aproveitar algumas plantas para eu conseguir me alimentar, pois tudo foi levado pelas forças das águas. Até agora, não tenho nada que possa fazer, porque a minha machamba ainda continua cheia de água. Eu não recebi nenhuma ajuda e não sei como obter sementes para colocar na minha machamba. Para além das machambas alagadas, muitas ruas ficaram intransitáveis, sobretudo para as pessoas com deficiência. Quando a chuva se intensificou, as ruas ficaram cheias de água em diferentes pontos. No meu bairro, as águas da chuva chegavam até a altura dos meus joelhos. A terra do nosso distrito é bastante lamacenta e tem dificuldade em absorver as águas das chuvas. Por isso, as ruas permaneceram alagadas por muito tempo. Como solução para evitar graves problemas, os moradores têm buscado alternativas locais. Quando ouvimos a informação sobre as tempestades na rádio, nós sabíamos o que nos esperava. E aconteceu de fato. As coberturas de casa foram arrastadas pela fúria dos ventos. Não tivemos nenhum apoio. Esperamos que ao menos nos apoiassem, com chapas de zinco para cobrir as nossas casas. Nem tudo vai mal. As nossas fontes dizem que o sistema de aviso prévio os tem ajudado a se prevenir das tempestades. Quando há mudança de temperatura e previsão de ocorrência de chuvas, as rádios e televisões nos informam sobre a aproximação das tempestades, bem como sobre a intensidade das mesmas. Mas quanto às ruas, nós, os nativos, somos da opinião que se devem fazer drenagens para escoar as águas, bem como colocar alguns sacos com areia nestas drenagens para quando houver fúria das águas, a drenagem não aumentar de dimensão. Nós que temos casas precárias sofremos com estas chuvas e algumas paredes das casas ficam tortas por conta da força dos ventos. Estas declarações foram feitas em entrevista à TV Surdo durante o encontro com a comunidade de Manhissa no âmbito do projeto Ricardo. A água tudo levou e pouco ou nada os agricultores conseguiram salvar para o seu sustento. Sem saber onde recorrer, eles pedem apoio, visto que a época chuvosa 2024-2025 está próxima. As zonas baixas são locais de eleição de muitos agricultores para desenvolver a agricultura. Por conta da sua proximidade aos recursos de água, as plantas se desenvolvem bem, mesmo em tempo de escassez de chuva.
mas estes locais, nos dias que correm, têm sido propensos a inundações. Nas margens do rio Incomate, no distrito da Manhissa, extensas áreas agrícolas foram perdidas. Eu capinho na terra de Nhaca quando não há enchentes. Agora a terra está boa, porque secou. Mas sempre que chove, não tenho como trabalhar a terra, porque ficou tudo lamado. Eu, na condição em que me encontro, não tenho como entrar na machamba. Não tem saído nada aqui na machamba devido às enchentes. Mesmo se tiver alguma coisa, não consigo carregar. E isso não é culpa do governo. A culpa é minha, por ser alguém com deficiência. Porque quando enche de água, não aproximam para saber como é que vivemos aqui em casa. Com a época chuvosa a aproximar-se, os residentes do distrito de Manhissa estão a preparar a terra, mas não têm sementes para lançar a terra, por isso pedem apoio. Nós pedimos apoio de sementes para tentarmos cultivar novamente, pois as chuvas levaram tudo o que plantamos. Assim sendo, não sabemos o que vamos fazer. Por exemplo, agora estamos a capinar e não cai chuva, mas assim que chover na época chuvosa, as nossas culturas serão perdidas. Para evitar situações do gênero, gostávamos de pedir o apoio do governo para que nos ajude a erguer as drenagens. Estas declarações foram feitas no âmbito da disseminação de vídeos comunitários no âmbito do projeto Recado implementado pela TV Surdo com financiamento da USAID. No segundo bloco, há muito mais por partilhar. Vamos a uma curta pausa, não troque de canal. Até já! Olá! Estamos de volta à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, dedicamos o especial de emissão a ouvir o depoimento de pessoas com deficiência que sentiram na pele os efeitos das últimas chuvas. Neste bloco, vamos continuar a falar sobre o clima. Para começar, vamos até o distrito de Maracuene, na província de Maputo, para ouvir o sentimento de populares do bairro de Ricátia, que até hoje convivem com águas das chuvas nos seus quintais. Depois de Boane e Manhissa, a TV Surdo escalou o distrito de Maracuene, concretamente em Ricátia, para conversar com as comunidades locais sobre a situação por eles passada, a quando da queda das chuvas de abril último. Diferentemente dos dois primeiros pontos por nós escalados em Maracuene, o cenário ainda continua crítico. Quando choveu, eu estava a dormir. Despertei e vi a casa cheia de água. Fiquei muito preocupado com a situação. Acordei a minha mãe e, assustada, ela ligou para a vizinha para que viesse nos ajudar com a limpeza. Aquela chuva foi intensa sim, mas na nossa zona, no nosso bairro, nós não tivemos assim muitos problemas nas residências. Onde tivemos problemas é nas vias de circulação, que são nas ruas. Tivemos problemas de enchente de água, sim. Não foi possível para pessoas como eu, que vivemos, que andamos de cadeira de roda, para poder locomover
naquela situação. Tivemos que ficar nas casas até que aquela água baixe para podermos conseguir andar. De abril até agora, já se passam mais de 4 meses, mas até agora nenhum dos afetados pelas chuvas recebeu apoio. Houve um levantamento entre a estrutura e a NGD. É que na primeira fase, em 2023, foram afetadas 53 famílias. Das 53 famílias, foram ressentadas 33 famílias e restou 18 famílias. Então, em 2024, a 7 de abril deste ano, foi novamente afetadas 54 famílias e das mesmas até aqui ainda não foram ressentadas. E mais dos 33 ressentados no ano passado, maio do ano passado, foram este ano atribuídos 8 chapas e 20 kg de farinha. Estas declarações foram feitas em mais um processo de auscultação comunitária levado a cabo pela TV Surdo no âmbito do projeto Recado. Já abordamos bastante sobre as mudanças climáticas, mas há sempre um espaço para aprender mais sobre o clima. Por isso, convido-o a ficar atento à rubrica A Hora do Clima desta semana. Hoje, vamos falar sobre os efeitos da erosão para o ambiente e para a vida das pessoas com deficiência. Acompanhe. Circular no interior de alguns bairros periféricos da cidade de Maputo exige um jogo de cintura. Tal se deve aos buracos e crateras que aos poucos vão engolindo as ruas, casas e sonhos. Um dos locais mais críticos está localizado ao longo da Avenida Julius Nyerere, no bairro da Pulana Caniçobé. Neste bairro, a talude, erguida para conter os avanços da erosão, está a ceder e, consequentemente, a arrastar diversas casas. É uma situação praticamente perigosa, não é? Para as pessoas que estão mesmo bem mesmo na margem deste fenômeno. Então, ao meu entender, essas pessoas deveriam mesmo serem removidas deste lugar. Sim, não dormimos. Sempre quando há chuva, às vezes a pessoa reza que se chovesse enquanto estou aqui em casa, vale a pena. Se calhar estou no serviço, vou trabalhar de noite, em casa não deixei ninguém. Tudo é possível. Posso chegar em casa, encontrar que está tudo danificado, ou a casa também já caiu. Tem medo quando chove, porque nós já de repente, acordamos e deparamos-nos com esta situação. O problema da erosão é antigo e não afeta somente a cidade de Maputo. Vários cantos do país sofrem com este problema e disso nos dá conta o Plano de Ação para a Prevenção e Controlo da Erosão de Solos 2008-2018. Mas o que diz o plano sobre a erosão? A erosão, no âmbito deste plano, é o processo de separação, remoção, transporte e deposição de partículas de solo causado pela influência do sol, chuva, vento, água e pode ser acelerado pela atividade do homem. A erosão mais comum é a hídrica, erosão provocada pela água, sobretudo a fluvial. A erosão é de fato um problema ambiental e as consequências são diversas. Ninguém melhor do que um especialista da área para nos explicar quais as consequências da erosão. Desabamento e perdas de infraestruturas, perda de vidas humanas, alteração e redução da biodiversidade,
transporte de grandes quantidades de solo aos rios, tornando-os turvos e perigando a saúde dos ecossistemas, a obstrução de canais de irrigação, tornando o custo de manutenção mais alto, o que acarreta muitos fundos, não é? Muitos fundos, e a perca de fertilidade dos solos, não é? A perca de fertilidade dos solos, nós sabemos que com a retirada da parte superficial dos solos, irá acontecer aquilo que é a retirada dos nutrientes lá existentes, então, consequentemente, os solos vão se tornar inférteis. A Lei nº 19/1997, de 1 de outubro, no seu artigo 5º, sobre o Cadastro Nacional de Terras, estabelece na linha C a necessidade de organizar eficazmente a utilização da terra, sua proteção e conservação. Será, por isso, necessário incluir o controlo e combate à erosão neste contexto. A Lei 20/97, de outubro, no seu artigo 1º, no ponto 8, considera a erosão como forma de degradação do ambiente e define a erosão de forma detalhada no 13º ponto nos seguintes termos. É o desprendimento da superfície do solo pela ação natural dos ventos ou água, que muitas vezes é intensificado por práticas humanas e retirada da vegetação. O Decreto 45/2004, de 29 de setembro, regulamenta o processo de avaliação do impacto ambiental no país, de forma a adequá-los aos procedimentos instituídos e à realidade atual, imprimindo-se maior celeridade ao processo. De acordo com o artigo 8, o critério de avaliação determina os fatores e padrões a serem considerados no processo de avaliação do impacto ambiental em Moçambique, carecendo de ações específicas para sua implementação efetiva. Muito bom! E o que podemos fazer para conter os efeitos deste fenômeno? Evitar-se o abate indiscriminado das árvores, tendo em conta que as plantas exercem uma função extremamente importante naquilo que é a fixação do solo, não é? Quando nós desenvolvemos a educação ambiental, de alguma forma nós desenvolvemos um espírito de pertença nas pessoas. As pessoas sentem-se como parte do meio ambiente. Então, degradando, retirando as árvores, eu estaria a retirar uma parte de mim, não é? Então, a educação ambiental, ela desenvolve essa questão, desenvolve a consciência das pessoas em relação àquilo que é a importância do meio ambiente. De acordo com a DW, citando a Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 1998 e 2017, cerca de 18 mil mortes ocorreram em todo o mundo por conta do arrastamento de terra causado por chuvas intensas. Em 2024, ocorreram diversos arrastamentos de terra, sendo o mais recente o que ocorreu em Kampala, na capital da Uganda, e causou um pouco mais de 24 mortos, segundo anunciou a agência de notícias Associated Press, AP, citada pelo sítio de notícias MMO. Oxalá que esta rubrica tenha sido do seu inteiro agrado. Vamos agora a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Está pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Então, vamos a isso! Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras ligadas à erosão. A erosão é o alastramento da terra. Quando ocorre a erosão, a água dos rios pode ficar turva. Viu como se faz? Quando ocorre a erosão, a água dos rios pode ficar turva. Vamos repetir?
Quando ocorre a erosão, a água dos rios pode ficar turva. Para além disso, a erosão pode causar a destruição de casas. Repita comigo. A erosão pode causar a destruição de casas. Atente aos sinais. A erosão pode causar a destruição de casas. Fantástico! E que tal um bônus? Por conta da erosão, as ruas podem se tornar intransitáveis. Vamos repetir? As ruas podem se tornar intransitáveis. Boa! Até a próxima aula. Mas, se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Tchau! O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.